Olá, meus amigos e minhas amigas do Projeto UBA, da Faculdade Caicoense em Santa Terezinha. Hoje vamos tratar aqui de uma questão sobre jornada de trabalho. Essa questão foi cobrada pela banca VUNESP no concurso de procurador de município em 2024. Acompanhem comigo. Acerca da regulamentação da jornada de trabalho constante na CLT, assinale a alternativa correta. Vamos lá, meus amigos. Antes da gente responder propriamente essa questão de ir às alternativas, é importante a gente relembrar alguns conceitos sobre jornada de trabalho, que é justamente o tema da questão. Olha só, a jornada de trabalho é o tempo despendido pelo trabalhador prestando as atividades para a empresa, para o empregador. Então, a nossa Constituição, ela traz a regra geral com relação à jornada de trabalho, que é o quê? Jornada de 8 horas diárias, certo? Essa é a regra geral e 44 horas semanais. Então, o que acontece? Se o trabalhador exceder a esse limite que a própria Constituição traz, né, de 8 horas diárias ou 44 semanais, há a obrigação de pagar a famosa hora extra. Outro tema interessante que a gente precisa saber sobre jornada de trabalho veio com a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017. Essa lei trouxe, como bem dito, é conhecida como a reforma trabalhista, ela trouxe várias novidades com relação ao direito do trabalho. Ela modificou vários dispositivos legais da CLT. E um dos dispositivos que ela alterou foi a exclusão do direito às horas in itinere. O que são as horas in itinere? Ou horas de trajeto, de deslocamento. Então, são as horas in itinere, ou horas de deslocamento, é o tempo despendido do trabalhador de deslocamento da sua residência até o local de trabalho. Então, antes da reforma, antes dessa lei, essas horas, dependendo de alguns requisitos, como se o local o local fosse de difícil acesso e também o local o transporte fosse fornecido pelo próprio empregador, então isso poderia gerar o direito à contagem desse tempo de deslocamento na jornada de trabalho. Então, com a Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, houve a extinção desse tipo de contagem desse período, ou seja, não existe mais horas de deslocamento, perfeito? Outra coisa interessante aqui também para se revisar, para a gente poder responder a questão, é o regime de tempo parcial. Olha só, reparem que a regra geral, como bem já falado aqui em cima, é o trabalhador, né, no limite diário de 8 horas diárias ou 44 semanais. E a própria CLT, ela traz dispositivo expresso de que pode haver um contrato de trabalho com um regime diferente dessa regra geral, um regime de um tempo parcial, ou seja, de um tempo ainda mais reduzido do que esse. E aí a CLT traz duas possibilidades aqui, né? Que pode ter regime de tempo parcial com a jornada semanal de até 30 horas. Nesse caso, se houver esse limite de 30 horas, o trabalhador não pode fazer hora extra, certo? Então, até 30 horas sem hora extra. Ou até 26 horas semanais, veja que aqui são semanais. Nesse caso, há a possibilidade ainda de exigir o trabalho de forma extraordinária por mais
mais até 6 horas extras, ok? E para finalizar aqui, a gente voltar à questão, é importante também a gente relembrar aqui as formas de implementação das horas extras. As horas extras, elas podem ser pactuadas, certo? Entre o trabalhador e a empresa, por três formas principais, né? Ela pode ser pactuada por acordo coletivo de trabalho, por convenção coletiva de trabalho e também por acordo individual, ou seja, apenas o trabalhador e a respectiva empresa. Então, meus amigos, diante dessa panorâmica, dá para a gente responder o que se pede na questão, depois dessa breve revisão. Vamos lá, vamos analisar cada alternativa de forma individualizada. Letra A. A duração normal de trabalho não pode exceder de 8 horas diárias, sendo vedada a fixação expressa de outro limite, ainda que por meio de lei. Veja bem, meus amigos, aquela jornada que a própria Constituição traz e a CLT repete de 8 horas diárias e até 44 semanais é uma jornada, digamos que é uma regra geral. Mas não é apenas essa jornada que existe, existem outros tipos de jornada que podem ser, inclusive, fixadas expressamente. Então, o erro dessa alternativa aqui é quando ele diz que é vedada a fixação expressa de outro limite. É possível, sim, inclusive por meio de lei. Letra B. As chamadas horas in itinere, que é aquelas horas de trajeto que a gente falou, não serão computadas na jornada de trabalho. Perfeito. Por não configurar tempo à disposição do empregador. Perfeito. Essa alternativa aqui está corretíssima, de acordo com a reforma trabalhista. Veja que antes da reforma trabalhista, essa alternativa estaria incorreta. Todavia, com a mudança da lei, houve inclusive a superação de uma súmula do TST, e agora, de fato, a legislação, a lei, ela excluiu o direito ao pagamento das horas in itinere. Então, aqui é o nosso gabarito da questão. Vamos analisar a letra C. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares por semana. Veja que, pela explicação, existem dois limites. O limite de 30 horas semanais. Se o limite for de 30 horas semanais, então não há possibilidade de pactuação de hora extra. Se o limite for de até 26 horas, então há sim essa possibilidade de pactuar mais 6 horas extras em relação ao contrato de trabalho. Então, nós, analisando aqui essa questão, quando ele fala a questão de 30 horas semanais, então é sem pactuação de horas extras. Então, nós temos aqui o erro dessa questão aqui, é que ele fala de forma diferente. E a alternativa letra D, é permitido o acréscimo de até 2 horas extras diárias na jornada de trabalho, desde que haja previsão em convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, sendo vedada essa contratação por acordo individual. Veja, reparem, meus amigos, que a explicação aqui, a gente sabe que tem 3 formas principais de instituir a questão das horas extraordinárias, né? Acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho e acordo individual. Então, a letra D está equivocada quando ele traz essa informação de que é vedada pelo acordo individual. Meus amigos, é muito importante também a gente saber quais são os artigos de leis que fundamentam a resposta de cada alternativa. Isso para vocês marcarem nos seus vademecums, nas suas legislações. É muito importante você saber onde foi que a gente tirou a fundamentação da questão. Vamos lá. O artigo 7º da Constituição,
ele traz justamente a regra geral da duração do trabalho. Veja que no inciso 13 do artigo 7º, ele diz que a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Veja que aqui é um dispositivo constitucional que traz uma regra de que o limite de 8 horas diárias e 44 semanais. E aí a CLT traz uma regra mais específica com relação a esse dispositivo e que é justamente a justificativa da alternativa A está incorreta. Por quê? Porque diz, ó, a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Então, há sim possibilidade de outro limite, desde que haja essa fixação expressa. Inclusive, essa fixação pode ser por meio de lei. Ou temos outros regimes, como, por exemplo, o regime 12 por 36, quando o trabalhador trabalha 12 horas seguidas e folga 36 horas. Então, isso aqui também já é uma exceção com relação a esse limite de 8 horas diárias. Com relação à alternativa B, do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, traz justamente o dispositivo legal que excluiu o direito às horas ininternas. Acompanhe aqui comigo. O tempo despendido pelo empregado desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não, olha só, meus amigos, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Então, esse dispositivo, como eu disse, trazido pela reforma trabalhista, excluiu o direito das horas in itinéricas. Não temos mais esse direito para os trabalhadores. O artigo 58A da CLT traz o quê? Traz um dispositivo sobre o regime de tempo parcial, que é justamente a alternativa C, para a gente identificar qual foi o que aqui está equivocado. Acompanhe comigo. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais. Veja bem, se for até 30 horas semanais, é sem possibilidade de horas suplementares semanais, ou seja, sem possibilidade de horas extras. Ou ainda, aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais. Nesse caso, se for até 26 horas, há possibilidade, com possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. E por fim, meus amigos, vamos ver aqui o artigo 59, que diz que a duração diária de trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 horas e essa duração diária, ela pode ser feita por meio de acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Pois, meus amigos, é bom também, em cada resolução de questão, vocês colocarem os artigos correspondentes, né? Então, aqui, a alternativa A, o artigo 58 da CLT, certo? A alternativa B, como a gente viu, artigo 58, parágrafo 2º da CLT. A letra C, a gente vai no artigo 58A da CLT, artigo 58A da CLT, e a alternativa letra
D ao artigo 59 da CLT. Com isso, finalizamos mais uma questão. Até breve.